Parceria de sucesso HPE e Grupo NTSec. Estou com ele muito especial, Fabrício Fonseca, Territory Manager da HPE no Brasil. Tudo bem, meu amigo? Tudo Obrigado bem pela sua contigo? disponibilidade. Obrigado Tudo você certo? também. Quero saber um pouco mais sobre você. Mas antes da sua atuação na HPE, conta um pouco da tua atuação profissional para nós. Tá bom, a maior parte da minha atuação profissional ela foi mais na área técnica, né? Diferentemente da posição que eu estou ocupando hoje na HPE, que é de gerenciar uma parte do território, né, aqui no Brasil, especialmente para clientes públicos, né? Onde a gente sempre teve uma atuação muito forte. Então, minha formação é de engenharia, uma formação técnica, né? Onde eu fiquei muitos anos ali nesse lado da tecnologia. E foi dessa forma que eu entrei na HPE, né, como Systems Engineer, né, como SI, para a região Centro-Oeste no Brasil, até, né, virar a chave e assumir uma função mais gerencial, mais comercial, né, digamos assim. Então a minha trajetória sempre foi mais essa. E do lado técnico, né, eu passei por várias etapas ali, desde desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de software, depois infraestrutura, segurança, até o momento de chegar na HPE. Esse cenário que você me trouxe é muito enriquecedor justamente pela tua experiência técnica e agora uma experiência muito mais de estratégica, de vendas e comercial. Eu quero tentar trazer um paralelo aqui sobre como eram as vulnerabilidades, os riscos de cibersegurança que você enfrentava lá atrás para hoje. Completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Tudo em tecnologia muda o tempo todo. Em segurança, eu acho que é bem mais acelerado, né? Se a gente voltar a 6, 7 anos atrás, a nossa maior preocupação era proteger o usuário de phishing, né? De um e-mail, de uma TV de 50 polegadas que chegou para ele a R$900. Né? Aquele iPhone a R$400. Exato, em 24 vezes sem juros, né? Aquele folderzinho bem feito, levando para um site fake, sim, né? Então as vulnerabilidades eram muito mais simples, a gente se preocupava de um antivírus na máquina, de um phishing, sabe, de um vazamento de dados mais simples, né? Hoje como eu disse, é completamente diferente, né? Algoritmos muito mais sofisticados, né? Persuadindo muito mais o usuário, levando a que a gente trabalhe muito mais o lado humano também, né? Da educação de cibersegurança do lado humano. Só que na sociedade a gente tem diferentes tipos de usuários, né? A minha mãe, meu pai, o seu pai, a sua mãe são completamente diferentes da noção do consumo, né, de um smartphone, de um e-mail, do que eu e você, né? Então a gente tem diferentes tipos de usuários mesmos. E dentro de uma organização, esses diferentes tipos estão lá, né? E é uma preocupação que dentro do portfólio da HPE, de networking, né, que eu represento, é uma preocupação que sempre foi latente. A gente sempre falou sobre o conceito de uma rede segura. Então, não é só colocar uma rede profissional, um switch profissional, um access point profissional, né? É saber quem está conectado, onde está conectado, né? Que tipo de dados que está trafegando, onde é que esse usuário está. Então, aqui do lado de fora, no evento, onde tem esse monte de pessoas conectadas, que a nossa solução tá funcionando e tá provendo rede, o software de gerência tá mostrando isso. Sim. Né? Quem, onde, que tipo de dispositivo, que tráfego de dados está acontecendo, como se autenticou, né? O que essa pessoa fez ontem, o que ela tá fazendo hoje. Bom, e aí, infelizmente, no território que eu gerencio no Brasil, quando eu faço essas perguntas, a maioria dos clientes não tem as respostas. Eles não sabem. Eles não têm ferramenta. Né? Então, e aí, né, para um conceito de uma vulnerabilidade cada vez maior, você não saber quem está conectado à sua rede. Caramba, Fabrício. Que aula. Fala um pouco mais sobre a HPE. O que faz? Quais são as soluções ofertadas?
A HPE faz muita coisa, né? A HPE é um digamos assim, é um monstro, né? Então, e aí, deixa eu só voltar um pouquinho, né? Porque tem muita gente que tem uma confusão entre HPE e HP, né? Então, HPE foi uma separação, né, de um lado da HP, que foi cuidar de grandes contas, de grandes clientes, né, do mercado mais corporativo, mais enterprise, que é exatamente dela que eu faço parte, né, desse lado da HPE. Então, a gente tem, desde começar ali nos workloads, os servidores ProLines, storages, uma infraestrutura de data center, orquestração desse data center. A gente tem capacidade de fazer um data center fim a fim, né? Se o cliente precisa de servidor, ele precisa do hypervisor, ele precisa do storage, ele precisa do switch para a conexão desse data center, né? Independente do tipo de interface, de como ele vai orquestrar isso, né? E se ele precisa do roteamento de borda, se ele precisa da capacidade de orquestrar a saída para o WAN, a gente faz tudo. Exato. Né? A gente tem capacidade de fazer tudo. Mas isso eu tô falando da HPE. Eu sou da BU de networking, né? Que é uma outra divisão dentro da HPE, né? Uma BU, uma Business Unit, uma unidade de negócio, que a gente tá focado em networking. Então, networking, para ficar mais simples, né? Eu tô falando de switches, eu tô falando de access points, tô falando de router, SD-WAN, tô falando de a rede dentro do data center, Sim. né? Então, alta complexidade para grandes contas, atendendo diversos tipos de clientes, críticos, de missão críticas também, juntos, né? Nós e a NTSec. Aqui no Brasil, a gente já fez vários tipos de projetos críticos, como, por exemplo, muitos sites, universidades, que é bem diverso, aeroportos, muita interferência, né? Muito roaming. Enfim, a gente já fez muita coisa bastante complexa juntos. No meu território, meu tipo de clientes, que são clientes públicos, governo, né? Então, tem outros tipos de peculiaridades. E também juntos já fizemos muita coisa, né? Tem muitos setores, né, da organização, da administração pública que consomem nosso portfólio. São clientes de grande porte e eu quero muito que você avalie do ponto de vista como tem sido essa parceria com o Grupo NTSec, que é uma parceria de sucesso. É uma parceria de tremendo sucesso, né? Isso começou desde a Ziva, né? A Ziva Tecnologia. Sim. Né? Que foi incorporado ao grupo NTSec, hoje ZivaSec, né? Como se fosse uma BU também, né? Sim. Dentro da NTSec. Então, isso tá para mais de 10 anos. Eu não sei te precisar, mas isso tá bem antes de eu chegar na HPE. Então, muita coisa, muito cliente, muita base, já foi atendido, muitos projetos vendidos de sucesso, né? Clientes que começaram um relacionamento com a Ziva e com o nosso portfólio há mais de 10 anos, né? Então, a gente já fez, como eu disse, diversos tipos de tipo de cliente, muita complexidade no mercado público e no mercado privado. Crítico. Exato. Falando um pouco sobre essa questão de trabalhar e ter essa dupla relação com uma integradora, o Grupo NTSec, com profissionais que conhecem a operação, a arquitetura e estão ao lado de vocês. Isso é um excelente ponto. Isso linka muito com uma conversa que eu estava tendo com um cliente aqui no evento ontem. A nossa venda dos nossos produtos e soluções, ela é indireta. Eu não vendo diretamente para o usuário final, né? A gente vende através do nosso ecossistema de parceiros, né? Então a gente precisa da NTSec fazer o projeto, né? Faturar isso, entregar, instalar corretamente, configurar corretamente. Ou seja, para a experiência que a gente imagina que o nosso cliente tenha com as nossas soluções, a gente precisa do integrador, da revenda, do nosso parceiro, execute da forma correta. Senão essa experiência desse cliente, ela está totalmente comprometida. Exato. Então, de uma solução, como eu estou falando, que não é plug and play, assim, não é só coloca na tomada e está funcionando,
A gente precisa de capacidade técnica, né? A gente precisa de profissionais certificados. A gente precisa de um integrador, né? De um parceiro que entenda a experiência do usuário, né? Que tenha essa estrutura comercial, estrutura técnica, estrutura financeira também, né? Estrutura financeira também, estrutura de importação. Sim. Né? Então, tudo isso compromete a experiência do usuário final, né, da nossa solução. Então, para a gente é extremamente importante trabalhar com parceiros, né, que tenha todos esses requisitos como a Intersec. Para encerrar, que mensagem a HPE manda agora para todas as organizações que estão nos assistindo nesse momento? Para encerrar, acho que eu poderia falar que a HPE está num momento muito interessante, bem excepcional mesmo, né? Então eu vou falar somente sobre networking, tá? Que é o que me compete a dizer. É realmente um momento muito excepcional, né? A gente populou no mercado, né? É oficial a aquisição da Juniper Networks, né? Faz parte agora da HPE. Isso traz ainda mais robustez àquela que a gente já tinha, né? Sobre uma infraestrutura de campus, uma infraestrutura de rede, data center, router, SD-WAN. Então, a gente realmente está drivando um novo caminho para a rede, o conceito de uma rede self-driving, de uma rede autônoma, né? Antes a gente estava falando que a nossa capacidade, nosso software de gerência gerava vários insights ali interessantes para o administrador de rede. Hoje a gente tem a capacidade de que esse software de gerência tome decisões, né? De uma rede self-driving. Então, a HP tem tudo a ver com a história da computação. Uma companhia que estava lá no início da computação, sim. né? Eu, um aluno de engenharia, tinha uma calculadora da HP no bolso. Eu também. Né? Nós tínhamos, então. Então, a HP tem tudo a ver com a história da computação e muito provavelmente ela vai estar em vários outros momentos dessa história. Então, estávamos antes, estamos aqui e muito provavelmente, com muito trabalho, estaremos no futuro, nas próximas etapas, um portfólio robusto, estável, que pensa nessa experiência do usuário, né? E é justamente isso que a gente está aqui no evento com vocês, falando sobre esse nosso portfólio, do que a gente tem para oferecer para os nossos clientes aqui no Brasil. Senhoras e senhores, esse foi Fabrício Fonseca no Cyber Insights 360, aqui do Grupo NTSec. Fabrício, obrigado pela fala, pela aula. Sucesso. Pra gente. Valeu.